Ei, gente! Nós somos o grupo 1 da turma beta e hoje a gente vai discorrer nesse vídeo sobre distrofia muscular de Duchenne. Nosso vídeo é baseado nesse artigo, que é o perfil clínico e funcional dos pacientes com distrofia muscular de Duchenne. Ele foi feito pela Associação Brasileira de Distrofia Muscular e ele fala realmente, como o título diz, o perfil clínico e funcional desses pacientes. E a conclusão principal dele é que cada paciente vai ter um desfecho diferente, individual. Então, a evolução da doença, o prognóstico dela vai ser diferente para cada pessoa que foi acometida por essa doença, né? Então, a gente tem realmente essa diferença. E aí a gente vai ver no decorrer desse vídeo como que o que acontece, né? Geneticamente há uma disfunção em um gene, e isso muda a estrutura do tecido muscular, que muda o macroscópico desse tecido, e isso faz com que não aconteça contração, e é o que faz ter toda a parte clínica do paciente de não conseguir deambular direito, de não conseguir fazer as atividades que deveria fazer com o músculo dele, né? Tanto o esquelético como o cardíaco. Então, o sistema muscular é de extrema importância para a gente. A gente vai ter, ele faz parte do sistema locomotor com o sistema ósseo e com o sistema articular. Então, de extrema importância, o que a gente entende também, o porquê da clínica desses pacientes ser tão séria. Então, a origem do tecido muscular, ela é uma origem mesodérmica. A gente vai ter algumas especializações nos diferentes tipos de tecido, mas o tecido muscular é de origem mesodérmica. Então, a gente tem aqui o mesoderma paraxial, e a gente vai se ater nessa parte dos somitos e na parte dos miótomos, que eles que vão ser precursores do tecido muscular. Então, a gente vai ter a diferenciação de células mesenquimais em mioblastos. Esses mioblastos vão se proliferar e formar os miócitos, que vão se fundir e formar células mais alongadas, que são os miotúbulos. Esses miotúbulos vão formar as miofibrilas, que são constituintes base da estrutura do músculo, né? Que fica nos sarcômeros, que permite a contração muscular e todo o desenvoltório que o músculo tem que fazer. Isso acontece com fatores de crescimento, que a gente vê aqui os fatores de crescimento agindo para esse desenvolvimento acontecer. Nós temos 3 tipos de tecido: o tecido muscular esquelético, e como exemplo a gente tem aqui o músculo do membro superior. Temos o liso, que como exemplo a gente tem aqui o estômago, e o cardíaco, que como exemplo a gente tem o coração. Então, o que a gente falou é as especializações, né? O liso ele vai ter uma origem do mesênquima esplâncnico e o cardíaco do esplâncnico lateral. Então, as diferenças histológicas desses tecidos, a gente vê o tecido muscular estriado esquelético, ele tem as estriações, tem células mais periféricas, né? O tecido muscular liso não tem essas estriações, lembrando que essas estriações são os sarcômeros, que permitem a contração. Não tendo os sarcômeros, a gente entende que o tecido muscular liso vai fazer outro tipo de contração, diferente do esquelético e do cardíaco. E no cardíaco a gente tem as estriações, a gente tem células que já são centrais, ao contrário do esquelético, e a característica principal, que são esses discos intercalares, que permitem a união, uma forte união das células do tecido muscular, que é extremamente necessário para condução, né, da contração, do impulso neuromuscular. E a gente entende que o coração, tendo essa função vital, ele não pode simplesmente ocorrer uma falha, né, no impulso, porque a gente sabe que a morte celular do coração é caracterizada como infarto, né, não tem regeneração. E aí a gente vai ter a contração do esquelético é forte, rápida e voluntária. Do liso é fraca, bem lentinha e involuntária. A gente tem como exemplo o peristaltismo do trato digestório. E o estriado cardíaco a gente tem como forte e rápida também, só que é involuntária, ao contrário do esquelético, que é voluntária. Aqui a gente vai ter lâminas, né, do tecido muscular
na distrofia muscular, mostrando o que acomete o tecido muscular do paciente com distrofia muscular de Duchenne para entender o porquê desse perfil clínico que ele tem. Então, a gente tem aqui os fascículos, que são formados pelas várias fibras envolvidos pelo perimísio, e cada fibra envolvida por um endomísio, e eles dois são tecidos conjuntivos. Então, na distrofia muscular de Duchenne, a gente não tem a proteína distrofina, que vai ligar o citoesqueleto da fibra muscular na matriz extracelular por meio da membrana. Se a gente não tem essa distrofina, a célula fica suscetível a agentes externos. Então, vai ter entrada de matriz extracelular de forma descontrolada, a gente vai ter necrose das células. Essa necrose, ela vem acompanhada por uma regeneração. Essa regeneração vai ser a célula muscular vai ser acometida por fibrose e tecido adiposo. Eles vão ocupar o lugar que estaria o tecido muscular. Só que a gente sabe que o tecido adiposo ele não tem capacidade de contração. A estrutura dele não foi feita para a função que é dada ao tecido muscular. Então, a gente entende o porquê de um músculo do paciente ser atrofiado, a gente entende o porquê dele ter dificuldade de andar e de fazer as outras atividades que são decorridas, né, da contração muscular e do músculo, que é praticamente todas as atividades que a gente faz, né, para ter independência. As células também são acometidas, e a gente vê aqui toda uma parte que é necessária para acontecer a contração, como a placa motora, células de Schwann, as mitocôndrias, e no paciente com DMD a gente vê que há a repartição das fibras, o núcleo onde deveria ser periférico está central, e aqui mostrando a fibra necrosada. As fibras também têm diâmetros que não deveriam ter, então a gente vê que esse tecido não está como deveria estar, o que aflige no aspecto macroscópico e na manifestação fisiológica e clínica do paciente. No desenvolvimento do tecido, aqui a gente vê um embrião de 41 dias e mostrando aqui áreas, né, de miótomos que vão formar tecido muscular. Aqui a gente tem uma secção transversal mostrando aqui a parte epaxial dos somídeos que vão ser formados, né, os músculos extensores da cabeça e da coluna vertebral. E aqui na parte mais central, a parte hipaxial, né, desses somídeos, que vai transformar a parede muscular do corpo. E aqui, nessa letra C, já é um embrião de 7 semanas e já mostra as várias camadas musculares. Aqui já é um embrião de 6 semanas, mostrando também, né, os miótomos occipitais, cervicais, torácicos, já mostrando aqui os miótomos pré-ópticos, que a gente vai ver a formação, né, do músculo ali depois. Aqui já de uma forma que a gente já vê melhor, né, o embrião, como a gente conhece, já mostrando aqui os músculos dos olhos formados, das faces, o músculo oblíquo externo. E aqui uma ultrassonografia tridimensional mostrando de uma forma diferente, né, como que vai ser formado e vai ficar dessa forma o tecido muscular juntamente com os outros, né, tecidos do corpo. Agora vou falar um pouco da fisiologia na contração muscular. Primeiramente, a gente sabe que toda célula muscular contém filamentos proteicos que são contráteis, e nesse caso são chamados de miosina e de actina. A miosina e a actina se diferenciam pelo peso molecular e pelo tipo de filamento que cada um a compõe. No caso, a miosina é composta de filamentos grossos e a actina de filamentos finos. E a interação entre os dois que faz com que se desencadeie a contração muscular. Quando a gente fala do músculo estriado esquelético, a contração muscular ela ocorre com o encurtamento do sarcômero. O sarcômero é essa unidade que contém actina e miosina, e a partir do encurtamento do sarcômero que vai haver a contração muscular. Esse encurtamento ele ocorre porque a actina desliza sobre a miosina devido a alguns pontos de união que se formam entre os dois filamentos. E
E a partir desse deslizamento da quitina, que vai em direção mais central, faz com que a unidade geral do sarcômero seja reduzida. Nesse processo, o cálcio e o ATP têm um papel fundamental. Nesse caso, o cálcio permite a união da miosina e da actina, e a molécula de ATP quem faz com que a miosina atraia a actina, e a partir disso deslize sobre ela. E assim que esses filamentos se movem, até que o impulso nervoso cesse, né, o cálcio retorna ao retículo e a ligação entre a miosina e a actina cessa. Aí o músculo vai voltar a ficar relaxado. Quando a gente fala de contração muscular, ela segue a lei do tudo ou nada. Então chega um impulso nervoso a partir de um nervo motor, que é uma ação voluntária, geralmente se tratando de músculo estriado esquelético. Esse impulso que a célula muscular recebe tem que ser forte o suficiente para que atinja um potencial limite, senão nada vai acontecer. E a partir desse slide, talvez isso também fique ainda mais claro, que a gente consegue ver o ponto de união entre o filamento de actina e o de miosina, que representa como essa actina vai deslizar sobre a miosina. Então essa imagem também ela é bastante didática e mostra também o local de ligação do cálcio, que também permite a junção dos dois. Agora acerca da distrofina. A distrofina ela é uma proteína do tipo ancoragem, e ela é do complexo distrofina glicoproteínas, que está presente nas fibras musculares, e é essa proteína que dá sustentação para essa fibra muscular, e também auxilia na contração que ela vai realizar. Alguns problemas relacionados com essa proteína, pode ser eles na maioria das vezes genéticos, podem causar fraqueza muscular, sendo ela a causa primária da distrofia muscular mais estudada e mais frequente, a distrofia muscular de Duchenne. E essa distrofia está diretamente associada com um problema genético na distrofina. Essa proteína ela age como se fosse uma corda que sustenta essa fibra muscular. Ela liga o citoesqueleto dessa fibra até a matriz extracelular. Então é ela quem vai de uma maneira mais fácil, mais clara de explicar, é como se fosse manter essa fibra muscular estável no local, sendo por isso chamado uma proteína de ancoragem. No processo de permeabilidade, a gente vai ter o seguinte: vai ter uma desorganização do controle, ou seja, esse complexo não vai conseguir ter um controle eficaz. Aí a gente vai ter uma permeabilidade aumentada a íons, por exemplo, a do íons cálcio, que é o íons ligado à contração muscular. Quanto mais íon cálcio a gente tem na célula, mais contração muscular será desencadeada e, consequentemente, né, mais ATP vai ter que ser produzido. Então, a demanda energética vai ser muito alta, porque no processo de contração muscular, nós precisamos de ATP, né? Além disso, ele irá estimular a ação de protease, que são proteínas, que quebram proteínas, como, por exemplo, as enzimas lisosomases e as metaloproteases, que são proteínas que estimulam o processo de autofagia da célula. Beleza, mas vamos enfatizar mais a contração muscular. Para a contração muscular acontecer, precisa mais de ATP, íons cálcio e íons magnésio.
Primeiramente, precisamos hidrolisar o ATP para produzirmos energia. Essa energia será necessária para juntar os filamentos de actina e miosina, ocorrendo então a contração muscular. Mas nem sempre esse processo energético irá acontecer da mesma forma. Nossa célula pode usar da via glicolítica, fosfocreatina e o ciclo de Krebs juntamente com a fosforilação oxidativa. O sistema creatina-fosfato é extremamente importante para exercícios de curta duração com alta intensidade, pois é uma via suplementar de energia, né? A partir do momento que o ATP sai do processo de fosforilação oxidativa, esse ATP encontra uma enzima chamada creatina quinase. Essa creatina irá pegar então um fosfato de ATP e juntar com a creatina, formando uma fosfocreatina. No momento de uma necessidade energética, outra enzima de creatina quinase irá pegar essa fosfocreatina e vai quebrar tudo, tirando seu fósforo e juntando com a ATP, que vai vir da contração muscular, que é um processo energético sucessivo. Aí agora hipoventilação. Outro ponto que vale ressaltar, né, do artigo é a hipoventilação. A hipoventilação é quando o oxigênio, né, não chega nos tecidos de forma adequada. Então, esse oxigênio que é responsável por pegar os FAD H2 e o NADH+, ele não acontece e, consequentemente, não temos energia a partir do FAD H2+, e NADH+, gerando ainda mais um déficit energético. Possivelmente, esse paciente irá optar por fazer várias glicoses. O paciente, então, irá ter um aumento de produção de lactato, provocando possivelmente uma acidose metabólica, que irá piorar o quadro dele. Podemos dizer, então, que essa distrofia, né, essa doença, é um problema metabólico, é um problema déficit energético, né, problema de permeabilidade a íons aumentada. Assim como foi dito anteriormente, o sistema muscular é composto por 3 tipos de músculo. Esses músculos constituem 45 a 50% do peso do corpo. A principal função do músculo é fazer a movimentação do corpo, que pode ser voluntário ou involuntário, e também estabilizar as posições do corpo por meio do músculo esteatoesquelético, que é onde a distrofia muscular de Duchenne mais atinge. Os músculos podem ser classificados por meio de sua origem, inserção e função de movimento. No caso da distrofia muscular de Duchenne, ocorre uma perda das fibras musculares com necrose e substituição por fibrose e tecido adiposo. Justamente com essa substituição, ocorre inicialmente uma pseudohipertrofia da panturrilha, que é nessa imagem aqui. A criança também pode apresentar o sinal de Gowers, que é uma dificuldade de levantar-se do chão, que é como mostra aqui nessa imagem. E a criança também pode usar os membros inferiores para auxiliar, né, nessa movimentação. E também tem a marcha anserina, que é causada principalmente pela deformidade do pé de Aquino. E é compensada também por uma hiperlordose lombar, que é aqui nessa imagem. A distrofia muscular de Duchenne, ela afeta principalmente os membros inferiores, mas com o progredir da doença também pode afetar os membros superiores. Alguns membros superiores que podem ser afetados são esses daqui. O pronador redondo, que ele faz a pronação do braço, o adutor longo do polegar, que faz a adução do polegar, o braquiorradial, que a função dele é fazer a flexão do cotovelo, o palmar longo e o flexor radial do carpo faz a flexão do punho. Aqui tem os membros inferiores, né? Tem o músculo tensor da face lata, que faz flexão, abdução e rotação medial do quadril, e também tem o psoas maior, psoas menor e ilíaco, que os três em conjunto faz a flexão do quadril
e flexão lombar. Aqui tem os membros inferiores que são afetados. Tem o semitendinoso e o semimembranoso, que os dois fazem rotação medial do quadril. Tem o bíceps femoral, que ele faz a rotação lateral. O semitendinoso com o semimembranoso e o bíceps femoral tem a função de fazer a flexão do joelho e hiperextensão do quadril. O reto femoral faz a extensão do joelho e também é sinergista da flexão de quadril. O grácil, ele tem a função de fazer a adução do quadril. O sartório faz uma leve flexão de joelho e também faz flexão, rotação lateral e abdução do quadril. Tem também o gastrocnêmio. O gastrocnêmio ele faz a flexão plantar do pé e a flexão da perna. O fibular, que faz a dorsiflexão do pé e eversão do pé. O tibial, que faz dorsiflexão do pé e inversão do pé. E também tem o poplíteo, que faz a rotação medial do joelho. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença degenerativa, hereditária e de caráter recessivo, que é ligada ao cromossomo X. A mãe, ela é carregadora da doença, porém ela não carrega o defeito com ela. A deleção ou a duplicação do DNA do gene são responsáveis por mais ou menos 70% dos casos da doença. Nos outros 30%, ocorre uma mutação de ponto ou microarranjo no gene DMD, que codifica a proteína distrofina. Ainda não se sabe o motivo da deficiência da distrofina causar uma degeneração das fibras musculares, mas algumas hipóteses são a ruptura do citoesqueleto, a instabilidade do sarcolema e também a alteração da homeostase do cálcio. Aqui, uma mãe normal com um pai normal vai nascer uma menina ou um menino normal. Já um pai normal com uma mãe afetada vai nascer uma menina portadora da doença sem o defeito e no caso do menino ele vai ser portador e defeito da doença, já que ele pegou o X defeituoso da mãe. Essa doença, ela se apresenta como uma fraqueza muscular, como já foi dito anteriormente, e grande parte dos pacientes mostra fraqueza já desde a infância. E quando vai chegando aos 12 até os 15 anos, mais ou menos, elas costumam se tornar cadeirantes. Alguns métodos de diagnóstico podem ser feitos pelo quadro clínico, pela história familiar do paciente, também pode ser feita uma dosagem dos níveis de creatina quinase, e se a criança tiver a doença, essa dosagem vai estar muito elevadas, por biópsia muscular, que essa biópsia vai ter necrose e grande variação no tamanho das fibras musculares, e também por teste genético. Então, o tratamento dos pacientes com distrofia muscular de Duchenne, eles vão ser tratamentos fisioterapêuticos para tentar dar um certo fortalecimento aos músculos deles dentro das limitações que eles têm. Não é uma doença que tem cura, existem medicamentos associados também, como corticoides, para tentar melhorar a qualidade de vida deles, terapia ocupacional, que mexe com o trato motor fino, mas não há cura. É um paciente que a medicina não consegue dar autonomia, ele precisa de adaptação, de quartos, banheiros, dos lugares que vai, precisa ter rampa, muitas vezes precisam de ajuda até com a higiene pessoal. Então, são tratamentos de cuidados com eles, mas não há cura da doença. Existem outras patologias associadas, como a distrofia muscular de Becker, que a disfunção é no mesmo gene que a de Duchenne e tem as características parecidas, fraqueza muscular, atrofia dos músculos, também a distrofia muscular miotônica, distrofia muscular fáscio-escapulohumeral. São distrofias que têm características parecidas, como fraqueza muscular, a fraqueza mesmo do tecido muscular, que não tem a sustentação, não consegue fazer a contração como deveria, eles atrofiam e tem essas características aqui que a gente consegue ver, que se manifestam. Então, aqui tá nossas referências. O grupo 1 agradece a atenção de vocês.